O livro do profeta Obadias é um capítulo só, então deve ser uma página só no meio de tantas. Por isso você tem aí uma meia hora para encontrar. Obadias só tem um capítulo, nós vamos ler até o verso 18. E a palavra de Deus diz: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viesses a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento dos montes de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo, teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Amém. Pai, a tua palavra está diante de nós, e há um desejo no nosso coração de entender mais, de ouvir mais, de conhecer mais os teus princípios. E somente a tua palavra pode nos revelar. É a maneira como o Senhor fala conosco hoje, Pai. É a tua verdade que liberta. E que essa manhã ela seja ouvida em tua casa e todos nós possamos tirar proveito desse momento, recebendo o alimento espiritual que sustenta a nossa vida e transforma as nossas atitudes. Vem falar ao nosso coração, eu te peço. Pelo teu Santo Espírito, ministra a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, de maneira que a nossa vida seja transformada. É o que eu te peço também, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo tua graça, tua misericórdia sobre mim, e a unção do teu Espírito que me capacite a ministrar a tua palavra. Oro por isso com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar.
Amados, Obadias é um profeta praticamente desconhecido, por isso aqui eu brinquei no início, não é apenas um capítulo, praticamente uma página no meio de toda a sua Bíblia, e pouco se fala, ou melhor dizendo, nada se fala a respeito desse profeta, a não ser no livro que leva o seu nome e que é aqui e que está na Bíblia Sagrada. A história mostra que a profecia de Obadias era no povo de Judá, já depois da divisão do reino. E a profecia, o assunto principal dessa profecia, nesse que nós lemos aqui, é a respeito do destino de um povo chamado Edom, ou Temã, a cidade principal desse povo. E esse povo de Edom é o povo descendente de Esaú. Você então começa a entender melhor na história qual o contexto desta profecia e a quem ela se refere, aos descendentes de Esaú. Que esse povo, por várias vezes, e a Bíblia menciona, dificultou a vida de Israel. Israel, você sabe, é o povo escolhido de Deus. É o povo com o qual Deus fez uma aliança, e essa aliança não foi quebrada e nunca será, por mais erros que esse povo tenha cometido ao longo de sua história, por mais que eles possam ter não reconhecido a Jesus como Senhor e ainda aguardam o Messias, ainda há uma aliança de Deus com esse povo, e no final da história, esse povo ainda será preservado, como foi durante toda a história da humanidade. É o povo que resistiu ao Holocausto e a todas as tentativas de dispersão, de destruição, que até hoje se levantam contra essa nação. E aqui a profecia vem da parte de Deus, com acusações contra Edom, pelo simples fato deles terem se colocado contra Israel. Ora, Edom, descendente de Esaú, irmão de Jacó, de quem veio o povo de Israel, deveriam ser aliados, deveriam lutar juntos, deveriam se proteger, mas Edom, ao contrário, ele se levanta contra Israel. E ele ajuda os inimigos a prejudicarem a Israel. E aí Deus então manda o profeta, e basicamente o que Deus diz através desse profeta é que toda essa atitude de Edom é baseada no orgulho. E ele diz, o orgulho de Edom não ficará impune, e nem a maldade que é consequência do seu orgulho. E por 2 vezes esse povo apoiou as invasões de Jerusalém, segundo nos diz a história. E no versículo 3, aqui há um resumo do que Deus condena nesse povo. E diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Qual o problema acusado por Deus? A soberba do teu coração. E qual a consequência da soberba do coração? O engano. Ele diz, a soberba do teu coração é a causa do teu engano. E as circunstâncias da tua vida te levaram a ser soberbo. Então Deus cita o fato de que Temã, a cidade desse povo, está situada num monte, num lugar alto, bem cercado, bem protegido, praticamente inatingível. Então é como aquele que está no alto, que está no auge e acha que está acima de qualquer possibilidade de que alguém o alcance, ou o derrube, ou faça algum mal. Ou seja, é a sensação de segurança, é a sensação de que nada pode me atingir, que vai ensoberbecer o meu coração e, como consequência, me enganar. Por isso Deus diz aqui, você habita na fenda das rochas, na tua alta morada, e por isso você diz, quem me deitará? Quem vai me derrubar por terra? Quem é que vai destruir a minha cidade e o meu povo? Então o problema de Edom é o orgulho. O problema de Edom é a soberba do coração que leva ao engano.
E é aqui que essa mensagem pode servir para todos nós, porque, como disse, tenho falado à igreja, são princípios de Deus que nunca vão caducar, estão presentes no Antigo Testamento e também fazem parte do Novo, os princípios eternos de Deus. O princípio de que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede aquilo que ele não merece, a sua graça. Então esse princípio permanece. E essa vaidade de Edom, essa falsa sensação de segurança, essa soberba, é o auto-engano, que talvez seja o pior de todos. Na verdade, a maioria das vezes que nós somos enganados, fomos nós mesmos que nos deixamos enganar. E como eu já disse aqui algumas vezes, aquele famoso conto do vigário, você já ouviu falar no conto do vigário? É aquela promessa mirabolante, aquela promessa, aquela vantagem que te é oferecida, e você, fascinado pela vantagem e pela obtenção do lucro fácil, você cai no golpe. Aí depois você fica até com vergonha. Como é que eu caí numa coisa dessa? Houve um papel do engano, daquele que te enganou, mas houve um auto-engano também, porque você intimamente pensou e vislumbrou só o lucro que você poderia obter com aquela proposta. Então, na verdade, sim, há uma parcela de culpa do mal, do engano que veio contra você, mas há uma parte que é sua, porque houve ali um auto-engano, ao você mesmo se enganar, sabotar a você mesmo. E isso muitas vezes acontece, nenhum de nós está livre disso, do auto-engano, da autossabotagem que nós fazemos contra nós mesmos. Então Deus quer nos falar essa manhã a respeito de orgulho, a respeito de engano e a respeito de soberba. Mas isso é um problema, porque se eu fizesse aqui uma rápida enquete, pedindo aqui que cada um de nós se identificasse, eu pergunto assim: quem aqui é orgulhoso? Quantos levantariam a mão? Raramente alguém levantaria a mão. Mas na verdade eu creio que todos deveríamos levantar a mão. Porque em algum momento, em alguma medida, em alguma proporção, nós temos atitudes orgulhosas. Nós temos posturas orgulhosas. Embora seja difícil demais a gente admitir isso que parece tão estranho, né? Eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Qual de nós, com o peito aberto, diria isso como que se gabando? Dificilmente. É algo que nós nos recusamos a admitir. Mas talvez aqueles que estão certos de que não têm nenhum orgulho sejam os mais orgulhosos. Aquele que diz assim: ó, pastor, hoje acho que eu vou até embora, porque essa palavra não tem nada a ver comigo, porque eu não sou orgulhoso de maneira nenhuma. Talvez esse seja o seu maior orgulho. Ou talvez aqueles que se orgulham da sua humildade. Você já conheceu gente que se orgulha da sua humildade? Diz assim: eu sou uma pessoa muito humilde. Você já ouviu alguém dizendo isso? Eu sou uma pessoa extremamente humilde. Isso é um orgulho da sua pseudo-humildade, porque ao declarar-se assim, já não está sendo humilde, pelo contrário, orgulhoso da sua posição, orgulhoso do seu altruísmo, não é? Eu sou uma pessoa que me preocupo com todo mundo, que eu sou muito humilde no meu coração. Essa é uma declaração que já esconde o nosso orgulho. E o pior de tudo, como diz o texto no versículo 3, é que a soberba, o orgulho, ele engana. E como eu disse, é o pior engano. Porque ele faz com que eu esteja errado sobre a avaliação de mim mesmo. E nós o tempo todo estamos avaliando as pessoas. Você vai concordar comigo, talvez sem levantar a mão ou balançar a cabeça, mas no seu íntimo, a gente não está sempre avaliando as pessoas. A gente não está sempre avaliando as situações, os comportamentos, as atitudes, as decisões, as escolhas. Nós estamos sempre avaliando as pessoas.
E talvez alguém diga, invocando o texto de Jesus, não julgueis, para que vocês não sejam também julgados. Veja, Jesus não proibiu o julgamento, porque no texto, como segue, ele diz, porque da maneira como você julgar, você será julgado. Então ele não está proibindo o julgamento, mas ele está alertando que o mesmo rigor ou frouxidão que eu usar, vão usar também a meu respeito. Então, não é uma proibição, mas deve-se ter um cuidado. E para que eu possa avaliar corretamente alguém ou alguma situação, em primeiro lugar, eu deveria ser capaz de avaliar a mim mesmo, mas é aí que o bicho pega. Porque quando nós nos julgamos, nós quase sempre nos absolvemos. Já pensou nisso? Quando você senta no banco dos réus, e o juiz é você, e os jurados são clones de você. Como é que termina esse julgamento? Absolvido. Aí é um monte de coisas erradas e tal, mas você diz assim, não, mas a intenção não era essa. Meu coração é bom. Foi um deslize, foi uma escorregada que eu dei. Poxa, não foi só a 10ª vez que eu fiz isso. Não é assim? E esse é o problema de Edom. E Deus diz no verso 2, olha, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Quem é que proferiu esse juízo? Deus. Eu fiz você pequeno, eu fiz você desprezado, mas você se acha o máximo. Olha o problema. Deus me faz de um jeito, mas eu me acho outro. É aquele papo do tô crente que tô abafando, né? Tô crente que tô no melhor. E Deus, como diz em Apocalipse, falei aqui outro dia, você diz que é rico e abastado, mas eu te digo, tu és miserável, pobre, cego e nu. Então Deus tem uma visão e eu tenho outra completamente diferente. O problema de Edom e o problema de todo soberbo e de todo orgulhoso, no qual todos nós podemos nos inserir em algum momento da vida, é que a gente se avalia de maneira errada. A gente se valoriza demais, a gente valoriza muito a nossa ideia, a nossa opinião, nosso conceito. A gente, por isso, acaba se auto-enganando. E o problema de Edom começa na avaliação de si mesmos. Nós somos o máximo, nós moramos nessa cidade fortificada, aqui do alto ninguém nos alcança, nós somos um povo maravilhoso e Deus diz assim, vocês não são nada disso, vocês são desprezados, vocês são pequenos, mas eu me acho grande, né? É igual um cachorrinho pinche, né? Que pinche o nome do pinche, sei lá o nome do cachorro, né? Brabo pra caramba, já viu? Mas não é nada, é uma coisinha, você dá um peteleco, ele some. Não é assim que funciona? Mas eu acho que eu sou o máximo. Eu me sinto um bulldog. Mas você não passa num chihuahua. E aí? Esse é o problema que leva a gente ao orgulho, ao auto-engano e aos prejuízos que ele vai nos causar. Eles eram enganados em várias áreas. No versículo 3 já disse o Senhor, nós já lemos, olha o verso 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Não adianta você achar que está lá no alto, que está imune, que está lá, que ninguém te alcança. Deus diz assim, eu te derrubo. Mesmo se você for colocar o teu ninho lá no alto, no monte mais alto, eu posso de lá te derrubar. Então você está enganado quanto à tua segurança. Você está enganado quanto à tua aparência, quanto à tua capacidade, quanto a tudo. Você tem uma visão errada e deturpada de si mesmo. E todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Em maior ou menor grau, com mais ou menor frequência. Todos nós estamos sujeitos a essa situação. No verso 8 diz o Senhor, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. O conhecimento, o orgulho que eles tinham do seu conhecimento, da sua sabedoria.
Quantos de nós, às vezes, são orgulhosos da sua formação, dos seus diplomas, da sua erudição, dos conhecimentos que tem, né, da sua teologia, de tantas outras coisas. E Deus está simplesmente dizendo, olha, eu vou fazer perecer, vai morrer toda essa sabedoria. Deus, em outra palavra, Deus está dizendo assim, olha, debaixo da terra, para onde você vai? Não tem diploma, não tem dinheiro, caixão não tem gaveta. Nada que você hoje dá tanto valor permanecerá depois que você for derrubado. Então a palavra de Deus, ela vai para nós como um alerta. E o Senhor afirma que apesar de tudo isso, desse entendimento todo, na verdade não há entendimento nenhum. No verso 7 ele diz, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Ele diz, vocês se acham entendidos, mas na verdade não há em vocês entendimento. Vocês se acham cultos, inteligentes, mas não há em vocês essa cultura nem essa inteligência. É exatamente o contrário daquilo que você espera, daquilo que você pensa a respeito de si mesmo. E nesse mesmo verso 7, ele fala, os teus aliados te levaram para fora. Às vezes nós somos enganados por aqueles que achamos que são aliados, por aqueles que estão conosco. Por que somos muitas vezes enganados assim? Porque avaliamos mal. Julgamos mal as pessoas e a nós mesmos principalmente. Somos enganados até quanto a quem confiar. E normalmente a ruína do soberbo vem por causa disso, porque confia em quem não deveria confiar. E muitas vezes nós como cristãos, para nós isso tem um significado relevante, porque a nossa confiança de verdade, no sentido de vida, de sustento, de todas as áreas, deveria estar somente em Deus. Eu não digo que a gente não deva confiar nas pessoas, nunca preguei isso aqui, pelo contrário. Eu digo que até a gente tem que errar e continuar amando. A gente tem que se decepcionar e continuar insistindo, não é? Por quê? Porque nós não temos a resposta final a respeito de nada. E a ordem de Deus é continuar amando, apesar das traições que você pode sofrer. Mas uma coisa que precisamos entender é que a nossa confiança quanto à vida, quanto ao sustento, quanto ao futuro, não deve estar em parentes ricos, em amigos influentes, em aliados que a gente tenha, que possa nos dar uma colocação, ter uma vaguinha para a gente. Nossa confiança tem que estar em Deus. Porque quando não está, aí entra corrupção no coração, para que eu então favoreça um em detrimento de outro, pensando nas vantagens que vou dele obter. Puxa o saco de um, como se diz, em relação a outro, para que eu me fique bem com aquela pessoa. Então veja que a questão da soberba, do orgulho, ela tem várias ramificações, que se espalham a todos os lados e produzem um engano. Porque segundo Deus está dizendo aqui no verso 7, tira a minha confiança de Deus e coloca a minha confiança ou no outro ou em mim mesmo. O orgulhoso, o soberbo, confia em si mesmo. Deixa comigo, deixa que eu faço. É comigo, eu resolvo. Então, o humilde confia em Deus. Por isso Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça. E graça não é merecimento. É favor imerecido. Dá ao humilde o que ele não merece. Por quê? Porque ele não confia em si mesmo, mas confia em Deus. Diz o verso 3 que lemos que o orgulho, a soberba te enganou. A soberba do teu coração te enganou. Então o orgulho é a raiz de todos os pontos que nós vimos até aqui. Essa soberba que gerou esse orgulho é que predispôs o homem a ser enganado, porque ele perde a capacidade de julgar, ele perde a capacidade de discernir, o padrão que ele tem é errado, seus pesos e medidas são errados,
porque tudo é influenciado por essa ideia falsa que ele tem de si mesmo e das circunstâncias, e se torna alguém refém do seu próprio orgulho. Seu desejo são a honra e a insensatez de ser honrado e aceitado e elogiado e reconhecido. E é isso que tem levado tanta gente à ruína, até no meio de gente que poderia ser de Deus. No meio do povo de Deus, isso pode também se manifestar. Eram arrogantes, diz o versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. Tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Aqui está a arrogância. O orgulho os tornou desumanos e frios. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Jacó, Israel, Esaú, Edom. Vocês foram violentos contra Jacó. Por isso, a vergonha vai cobrir vocês e você vai ser exterminado para sempre, diz o Senhor no verso número 10. E no 11, no dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ou seja, além de não fazer nada para proteger Jacó, Israel, para proteger Jerusalém, você se juntou aos opressores, você se juntou aos saqueadores, então você se tornou desumano, você se tornou frio, você se tornou insensível, e isso também é consequência da soberba e do orgulho no nosso coração. E no verso 12, olha como isso não se aplica, e infelizmente muitas vezes a nós mesmos. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia de sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Veja que um mal traz o outro, o orgulho, o engano do coração, o engano a respeito de mim mesmo, a soberba, leva ao versículo 12, em que a atitude daquelas pessoas foram se tornar escarnecedores e debochados. Quem de nós? Não, pastor, ninguém, nenhum de nós. Isso não é verdade. Às vezes isso acontece com a gente. Não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão. Que dia que ele está falando? O dia que Jerusalém foi invadida, o dia que as casas foram roubadas, que os bens foram saqueados, o dia que as pessoas foram mortas. É como quem olha e diz, bem feito. Como quem olha e diz, merecia. Não devia ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Que fala é essa de boca cheia? É o deboche, é o escarnecimento, da miséria alheia, da derrota do outro, do insucesso do outro, só porque eu estou aqui no alto, eu não serei atingido, eu não serei tocado, eu me sinto acima de qualquer dificuldade. Versículo 13 e 14, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, não devias ter olhado com prazer para o seu mal. O olhar de prazer quando há um sofrimento alheio, o olhar de prazer quando alguém está sofrendo alguma coisa, veja, é quase uma psicopatia, né? No dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade, maldade em cima de maldade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Veja o que eles fizeram. Não somente invadiram Jerusalém junto com os inimigos, como debocharam dos invadidos, debocharam do povo de Deus, e depois, quando alguém tentava escapar, eles iam lá, matavam, ou quando não matavam, entregavam de volta aos invasores. Tudo isso Deus colocou na sua conta, enquanto esse povo achava que estava tudo bem, que nada os alcançaria e que seus males não trariam consequências. Verso 16, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido.
eles tinham desprezo pelas coisas de Deus e por isso Deus também vai desprezá-los. Não há capacidade de Deus acolher ao soberbo, porque a Bíblia diz, eu repito, Deus resiste ao soberbo, mas o que me aproxima de Deus é a humildade. Aos humildes Ele concede a graça, a misericórdia, e é isso que nós todos precisamos. O mau caminho daquele povo e o mau caminho daquele que se deixa dominar, e aí qualquer um de nós, pelo orgulho ou pela soberba, certamente conduzirá à ruína, ou seja, não terminará bem. Pode demorar, mas haverá consequência. Não terminará bem. Versículo 9 e 10 eu repito: os teus valentes, ó Temão, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. Deus promete o extermínio, a morte e a destruição desse povo por causa da sua soberba que os enganou. E aí você percebe que o enganado não é tratado por Deus como vítima. Eu fui enganado. Foi o diabo que me enganou. Isso não te torna uma vítima. Aliás, esse conceito de vítima, a gente tem que repensar segundo a Bíblia. Esse vitimismo que hoje permeia a nossa sociedade. O homem é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos. Não pode colocar a culpa em nada, nem em ninguém, nem no seu nascimento, nem na sua origem, nem no diabo. O diabo não é desculpa para o meu erro. Deus não perdoou Adão e Eva quando Eva disse, foi a serpente que me enganou. Aí Deus disse, coitadinha Eva, foi mesmo a serpente. Serpente má. Não, Deus não fez isso. Os expulsou do paraíso. Engano não é desculpa. Ser enganado não me torna inocente. O que eu deveria ter feito é não me deixar enganar, nem pelo diabo e muito menos por mim mesmo. E o que diz a Bíblia no verso 15? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Deus fala aqui da lei do retorno. Ela existe, ela é bíblica. O que você semear, você vai colher. O que você plantar, você vai receber. Então, Deus está dizendo para eles simplesmente, como você fez, assim vai acontecer. O mal que você fez vai voltar sobre a sua cabeça. E a última e definitiva promessa de Deus no verso 18: a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Aniquilamento total é a consequência proposta por Deus a essa realidade. Então veja, por mais que eu tenha dito aqui no início que esse problema pode ser de todos nós, e que todos nós talvez pudéssemos em algum grau levantar a mão dizendo, eu sou orgulhoso, não é algo para a gente se conformar, mas é algo para a gente lutar contra, porque as consequências são terríveis e elas certamente virão. O que semear, haverá colheita. Mesmo quando há perdão, pecado traz consequência. Você ouviu isso várias vezes aqui nesse púlpito. Pecado qualquer um pode ser perdoado, mas perdão não livra da reparação, como falei aqui semana passada à noite. Perdão não livra do sofrimento e da dor, da consequência pelo meu erro. Então é algo para que eu e você possamos pensar. Então se há algo que eu tenho que evitar a qualquer custo e lutar contra, é a soberba do meu coração. É a vaidade do meu coração, é o orgulho do meu coração, que a todo tempo
quer me levantar, a todo tempo quer me fazer sobressair, a todo tempo quer me dar uma falsa sensação de segurança. Veja, Adão e Eva, como eu já citei aqui, pensaram que aquele fruto, por ideia da serpente, os tornaria como Deus, mas na verdade, ele os tornou como a serpente. Eles comem algo pensando que vão ser como Deus, e depois tem uma indigestão braba, descobrindo que eles se tornaram parecidos com a serpente. Antes tinham a imagem e a semelhança de Deus, agora a humanidade se parece com Satanás. Desde cedo, nós temos esta semelhança com o maligno, até o dia que entregamos nossa vida a Cristo e então é restaurada a semelhança com Deus. Enquanto isso não acontece, todo ser humano é parecido com um capeta, irmãos. Infelizmente, essa é a realidade. Absalão, na sua revolta, pensou que poderia tomar o lugar de Davi e ser rei em seu lugar, mas acabou fazendo com que seu orgulho o levasse a morrer enforcado numa árvore, preso pelos seus cabelos. Então veja bem aquele ditado: nem tudo que reluz é ouro. O engano está aí diante de nós para ser tratado. E uma coisa que a Bíblia fala com bastante clareza é que Deus tem duas habitações. O céu, Deus está no céu, e um coração contrito. É uma promessa de Deus. Deus habita num coração contrito, num coração que se humilha diante do Senhor, jamais será rejeitado por Deus. Mas há também uma alusão de que o diabo também tem duas habitações. O inferno, que é o seu lugar, e para ele foi preparado, essa é uma habitação, mas também a outra é o coração do orgulhoso. O coração do orgulhoso é a habitação de Satanás. Deus não suporta o orgulho. É uma lição desse texto. E a segunda é que Deus vinga e protege os seus escolhidos. Não se levante contra o povo que Deus escolheu. Não se levante contra a igreja do Senhor. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Que não sejamos nós a fazer o contrário, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo ensinamento, e que ela sirva, Deus, essa manhã para sacudir a nossa vida, para nós julgarmos a nós mesmos e podermos analisar com imparcialidade aonde está a soberba do nosso coração, aonde está o nosso ponto fraco, aonde está o nosso orgulho, a nossa vaidade, que é tanta, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia que essa vaidade não nos leve ao engano, pelo contrário, ela seja extirpada do nosso coração. Antes que seja tarde demais, antes que venham as consequências, Senhor. E as consequências virão, não há como não virem. Livra-nos, Senhor, da vaidade, do orgulho, da soberba. E que o nosso coração, na Tua presença e na presença dos outros, seja sempre humilde e contrito. Que essa seja uma característica da nossa vida. Nós vamos participar da ceia, Senhor. E que isso nos leve à reflexão e a olhar para nós mesmos. Possamos julgar com imparcialidade o quanto precisamos de transformação. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.